Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bem, nós vamos iniciar hoje uma minissérie onde o nosso objetivo é te ajudar a discernir o chamado de Deus, a identificar o seu chamado e a viver dentro do seu propósito. Hoje nós vamos começar o nosso primeiro tema, que é exatamente como identificar o seu chamado. Ou seja, como você pode descobrir o que você veio fazer neste mundo, o que você está aqui para fazer. Eu sei que você acredita que a maior tragédia da vida é a morte, mas não é verdade. A maior tragédia não é a morte, a maior tragédia é você viver sem entender por que você veio à existência, o que você veio fazer aqui. E sabe, durante o tempo em que Jesus aqui viveu, ele, para nos ensinar grandes verdades, ele usou muitas parábolas. E uma das parábolas de Jesus era exatamente para nos ajudar a ter consciência que um dia, eu e você, nós estaremos face a face com Deus. E a conversa daquele julgamento é exatamente como você usou os seus talentos, como você usou a sua existência, como você usou o dom que Deus te deu, certo? Então preste bastante atenção, porque isso é muito importante. Essa série, ela vai responder duas coisas para você. Primeiro, ela vai dar a resposta sobre aquela dor existencial. Cara, de onde eu vim, o que eu estou aqui fazendo, sabe? Qual é o meu papel, qual é o meu propósito, aquilo que de fato tem frustrado muitas pessoas. A segunda coisa que ela vai te dar é a clareza para que você possa entender através da palavra de Deus, através da sua história, através de tudo que te aconteceu, qual é o seu propósito. Eu acredito que aplicando tudo que nós vamos conversar, vivendo isso na prática, você vai ter a clareza de qual é o seu propósito, do porquê você está nesse mundo e qual é a parte que cabe você exercer aqui nessa geração, certo? Então seja muito bem-vindo à nossa minissérie do chamado ao propósito, que eu acredito que fará total diferença na sua vida. Nós vivemos numa geração de muita correria, muita gente corre sem saber para onde está indo. Uma geração de muita informação, mas de pouca transformação. Pessoas cheias de atividade, mas vazias de propósito. E pior é que muitas vezes nós estamos até ocupados em nome de Deus, mas nós estamos fora do centro da vontade de Deus, totalmente desalinhado com o seu propósito. E o mais impressionante e ao mesmo tempo mais triste é que na maioria das vezes o problema que eu percebo nas pessoas não é falta de conhecimento, não é falta de informação, não é falta de formação, não é falta de curso. Todas as pessoas que eu conheço já devem ter feito algum curso na internet, mas continua perdido, sem clareza espiritual. Então o problema não é falta de informação, mas o problema é falta de clareza espiritual. É unir aquilo que já foi dispensado a nós lá no céu, lá no mundo espiritual, para nós materializarmos aqui nesse mundo real, aqui nessa dimensão da nossa existência. E é isso que eu espero e eu acredito que nessa série você terá a resposta para, de uma vez por toda, começar agora a viver alinhado com a vontade de Deus para a sua vida e tendo certeza do que você veio aqui fazer. Porque presta atenção, quando você entende o seu propósito, tudo que você aprendeu ganha direção, ele torna realmente uma ferramenta de transformação nas mãos de Deus, e é a partir dali que a vida começa a fazer sentido, e é a partir desse momento que a vida frutifica. A nossa vida só começa a fazer sentido, a nossa vida só começa a frutificar quando a gente entende realmente qual é o nosso chamado, por que eu estou aqui, o que eu vim aqui fazer. Por isso que o primeiro ponto dessa conversa, dessa nossa primeira aula, eu quero chamar sua atenção para que você tenha consciência de um fato que você precisa alicerçar toda a sua jornada, toda a sua existência. Você foi criado com a intenção divina.
Você não é fruto de acaso. Deus não criou ninguém por acaso. Nenhuma vida é fruto do acaso. A Bíblia nos fala em Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós somos feitura, nós fomos criados por Deus em Cristo para as boas obras. Ou seja, você é a obra-prima das mãos de Deus. Por isso, preste bastante atenção nisso. Nada em você é aleatório, nada em você é desperdício. Nem os seus dons, nem as suas cicatrizes, nem as suas histórias. Tudo que você viveu pode tornar ferramenta nas mãos de Deus. Tudo que você viveu é obra-prima para o propósito de Deus. Preste atenção, porque nós vamos trabalhar isso com muita profundidade na nossa próxima aula, mas eu já quero que você tenha um spoiler, que para você ter clareza do seu chamado, para você viver o seu propósito, você precisa entender que você foi criado de forma intencional. Deus, ele não te criou e depois foi pensar o que fazer com você. Aconteceu totalmente ao contrário. Deus primeiro planejou, pensou, desenhou toda a sua trajetória, depois te trouxe à existência apenas para viver esse legado divino que Deus agora quer manifestar através da sua existência. Por isso você precisa entender, e você vai entender aqui nessa minissérie, que o seu talento, ele é uma semente, certo? É uma semente. E a semente, ela só produz fruto quando ela estiver no ambiente certo, quando ela estiver no terreno. Então nós vamos fazer você usar o seu talento, que são os seus dons, as suas virtudes, tudo que você tem, quando realmente ela vai ser colocado no ambiente certo, que é exatamente dentro do propósito, dentro da missão, dentro daquilo que Deus trouxe você para ser. Esse dom só vai fazer sentido quando ele está alinhado com a sua missão. Então é uma semente que Deus colocou em você, que ela só produz fruto quando ela conecta com o propósito. Então não esqueça isso. Os dons que você tem são sementes. Você tem uma semente divina dentro de você. E aí a gente vai colocar isso na sua história para que isso realmente produza fruto. Por isso que a sua dor é uma matéria-prima. A sua dor é matéria-prima. Lembra que nós falamos aqui que nada em você por acaso, nada em você aleatório? Você precisa entender isso, certo? Porque para você entender o seu chamado, para você viver o seu propósito, você precisa entender como as coisas acontecem na vida prática. Por isso eu quero que você decore 2 versículos hoje na nossa primeira aula. Primeiro, Efésios 2:8, que você é criado em Deus para as boas obras. O segundo versículo que eu quero que você guarde na sua mente é Romanos 8, 28 e 29, que ele diz que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Entenda, todas as coisas, tudo que você viveu, tudo que aconteceu com você, nas mãos de Deus, é matéria-prima para Ele cumprir o propósito dEle através da sua existência. Então a sua história é o terreno fértil aonde Deus vai manifestar tudo isso para a glória dEle. Seu talento é semente, sua dor é matéria-prima e a sua história é o solo aonde Deus vai colocar isso para manifestar a glória dele aqui nesse mundo. Guarda essa frase: Deus não desperdiça nenhuma dor. Ele transforma as nossas feridas em ferramentas. Então preste atenção nisso aqui. Cada um de nós nascemos com um propósito específico e a combinação dos seus dons, das suas histórias, das suas dores revela o caminho do seu chamado divino. Por isso eu quero ir com você agora no nosso segundo ponto. O segundo ponto é te ajudar a entender que Deus trabalha de forma diferente. O chamado de Deus, ele não começa com fazer. O chamado de Deus começa com ser. Antes de Deus te dar uma missão, Deus te dá uma identidade. Preste atenção. Nós fomos criados para desenvolver 4 dimensões na nossa existência. O primeiro é o ser, depois é o fazer,
o terceiro é o ter e o quarto é o transbordar. Eu chamo isso do verbo desenvolvimento humano. E é exatamente essa ordem correta. O mundo inverteu essa lógica e tem nos frustrado. O mundo nos ensina que primeiro nós precisamos fazer para ser. Então muitas vezes nós vivemos mais em busca de aprovação, provar que nós sabemos, provar que nós temos conhecimento, provar que nós temos valor. Então nós estamos sempre tentando fazer e fazer e fazer e fazer. Como eu iniciei falando para você, tem muita gente ocupado em muita atividade, mas perdido no seu propósito, certo? O mundo nos ensinou assim e a gente está perdido exatamente porque a gente não entende a dimensão fundamental da nossa existência, que é o ser, o fazer, o ter e depois transbordar. Certo? O mundo nos ensinou que nós precisamos ter para nós sentirmos validados. Então a gente sempre quer ter algo, porque ter algo, afinal de contas, é sinal de status, é sinal de prestígio e as pessoas nos aplaudem quando nós temos algo diferente, temos algo que parece de valor para a sociedade. O mundo então ele diz faça para ser, mas Deus ele diz seja e então faça. A ordem divina é ser, fazer, ter e transbordar. Quando essa ordem se inverte, o resultado é exatamente o que nós temos. Nós vamos ter um exército de pessoas produtivo, mas vazias. Nós vamos ter um exército de pessoas cheio de tarefas, mas sem propósito. Gente que faz muito para Deus, mas que não vive em Deus. Por que nós temos tantas pessoas perdidas? Porque a crise de propósito, ela nasce na crise da identidade. Quem não sabe quem é, nunca saberá o que veio aqui fazer. Essa é a verdade que o mundo não nos ensina e que poucas pessoas nos ensinam. Enquanto você está atrás de fazer, você se perde de quem você é em Deus. E quando você não sabe quem você é, você nunca saberá o que veio aqui fazer. Por isso que nós vamos para o próximo ponto, que é a base de tudo. Nós vamos falar sobre identidade e propósito. Apenas vamos dar um início, porque é um assunto que nós vamos falar de forma muito aprofundada na nossa próxima aula. E eu quero ler com você o que a Bíblia fala sobre identidade e propósito. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observa que nesse versículo a palavra de Deus ela nos apresenta duas colunas que formam o eixo da vida cristã. Ele começa dizendo: vós sois que geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus. Ali ele está falando da identidade. Vós sois identidade. Para anunciardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui ele está falando de propósito. Entenda que Deus nunca separa a identidade de propósito, mas ele coloca a identidade como primeiro. O relacionamento com Deus, ele vem primeiro do que a obra. A comunhão com Deus, ele acontece primeiro do que a missão. Primeiro, Deus nos chama para ser. Deus ele não nos envia para longe antes de nos chamar para perto. Deus ele não te usa antes de formar em você a sua própria essência, a essência dele. Por isso que eu te falei, os seus talentos, as suas dores, a sua história, tudo isso aponta ao caminho divino do seu chamado. Então, antes mesmo de Deus te dar uma missão, ele quer revelar quem é você nele. Ele quer trabalhar em você. Por isso que o propósito, ela nasce na comunhão e não no fazer, não no desempenho, não naquilo que você está tentando fazer. Isso é muito importante que você entenda. Eu quero trazer você agora para uma reflexão muito prática. Pergunte a si mesmo, sabe? Quem eu sou em Deus? Preste atenção. A segunda pergunta é:
o que Deus disse que eu sou, mas que eu não acredito que sou. Uma das coisas que eu tenho observado nas muitas pessoas, em milhares de pessoas, e em centenas do que eu acompanho, que eu atendo dia após dia, é que, seja muitas vezes para livrar de uma mágoa, para perdoar ou para apropriar de uma promessa de Deus, as pessoas estão muito perdidas no que ela pensa de quem ela é, e ela não consegue se apropriar do que Deus já liberou para ela, do que Deus já disse que ela é. Muitas pessoas têm dificuldade de acreditar porque ela deixa de aceitar o que Deus já determinou sobre o perdão, e ela vive preso nos seus próprios sentimentos, ou no que ela ouviu, ou no que ela pensa. Muitas pessoas ainda não viveram, não estão vivendo a plenitude, não estão vivendo o chamado de Deus para a sua vida, porque elas estão muito presas no que elas querem fazer, e elas ainda não estão acreditando no que Deus diz que ela é. Então a pergunta é: o que Deus já disse sobre você que você mesmo ainda nem acreditou? Porque se você ainda não conseguiu interiorizar, incorporar verdades espirituais, verdades divinas acerca de quem você é, você vai ter uma dificuldade muito grande em viver o seu propósito. A terceira pergunta é: eu estou tentando fazer para ser ou estou sendo para fazer? Não sei se você entendeu, mas o que você está tentando? Você está tentando fazer algo para provar, ou você simplesmente está sendo quem você é e com isso você está vivendo o que veio para fazer? E anote tudo que vier ao seu coração quando você refletir nesses pensamentos aqui. Peça clareza ao Espírito Santo, porque o propósito ele não se descobre na curiosidade, na tentativa. É esse eu que muitos de nós corremos. Ela se descobre na comunhão. Tudo que eu quero, ou tudo que eu queria passar com essa aula, é te dizer que o seu chamado, o seu propósito não é algo distante de você. Não é um destino distante. É uma identidade que se revela no caminho, certo? Você foi criado por Deus para as boas obras. Você está sendo preparado por Deus para viver aquilo que Ele já decidiu que você seria. Você não veio ao mundo para sobreviver, mas você veio ao mundo para manifestar o propósito eterno de Deus através da sua vida. O chamado não é sobre o que você é capaz de fazer para Deus, mas é sobre o que Deus é capaz de fazer em você e através de você. Por isso que a Bíblia deixa muito claro aqui sobre a sua identidade. Vós sois quem você é. E aí ele também deixa muito claro que é um propósito para anunciar as virtudes, certo? Guarde isso, medite nisso e comente aqui se essa aula foi clara para você ou não, mas eu acredito que na próxima aula as coisas vão ficar muito mais esclarecidas. Deus te abençoe e eu te espero na nossa próxima conversa.